Boa noite, igreja. Boa noite a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa noite. Amém? Tá muito alto o som do microfone ou impressão minha? Tá bom? Tá muito alto? Deixa eu me apresentar. Talvez você não me conheça, esteja nos visitando pela primeira vez. Eu me chamo Cristia. Eu faço parte da equipe pastoral daqui da Fonte. Sou casada com um homem lindo. Alto, moreno, forte, sensual. Sou mais conhecida como Mores, né? Pelas lives. Aqui também nos cultos. E eu trago um cheiro bem grande dele para vocês. Ele estaria pregando aqui nessa noite. Ele estaria aqui conosco. Mas o voo dele foi cancelado. E ele soube assim quando chegou no aeroporto hoje. Ele se encontra agora em Petrolina. Ele ficou arrasado. Mas, enfim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é verdade? Ele mandou um cheiro, disse que está morrendo de saudades de vocês. E que se Deus quiser, ele vai estar aqui conosco no próximo domingo. Amém? Queria conhecer, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Tem alguém aqui? Ah, tem aqui desse lado. Sejam bem-vindos, viu? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. É uma alegria poder receber vocês aqui na nossa casa, a nossa família. E eu queria aproveitar agora esse momento para dizer para você que talvez não saiba que a nossa igreja ela é uma igreja com células. É uma igreja que tem células quase todos os dias da semana, que tem vários perfis. Então, a gente tem células só para homens, a gente tem células só para mulheres, a gente tem célula para casais, para adolescentes, para jovens. Então, se você tem o desejo de participar de uma célula, minha gente, nasceu no coração de Deus. Sabe, a célula é um espaço onde você pode partilhar, onde você pode ter mais comunhão uns com os outros. Essa comunhão que, infelizmente, nós não podemos ter no domingo, né? Mas nas células a gente consegue orar uns pelos outros, a gente consegue ter essa comunhão mais forte uns com os outros. É nesse espaço onde a gente se apoia, onde a gente partilha a nossa vida. Lá na igreja primitiva, a palavra fala que os discípulos do Senhor, eles perseveravam unânimes no templo e nas casas. Então, a célula, ela traz um princípio da igreja apostólica, da igreja primitiva, assim, que é muito precioso. Então, a gente está nas células com essa comunhão que agrada o Senhor. Como é bom e agradável que nós vivamos em comunhão. É o desejo do Senhor. Então, é lá onde a gente vai ter essa unidade que o Senhor ordena a bênção. A gente vai ter essa comunhão que agrada o Senhor. Se você tem o desejo de participar de alguma célula, não sei se você tem alguma dúvida quanto ao que se encaixa melhor com a sua faixa etária e com o seu perfil, você pode procurar o nosso irmão Felipe César. Ele está aqui, está ali atrás. Sem óculos eu não enxergo nada, minha gente. Mas pela fé eu estou vendo um braço ali assim, ó. Você pode procurá-lo. Ou então os pastores aqui, Diogo e a pastora Isa, que também são os pastores responsáveis pelas células. E nós também aqui temos na nossa casa vários ministérios. Se você ainda não faz parte de algum ministério, então nós temos várias opções. Nós temos o ministério de acolhimento, a gente tem o ministério do trânsito, a gente tem o ministério do berçário, infantil, o de ação social. Minha gente, por favor, se eu esquecer de algum, por favor, me perdoe. Tá? Todos são importantes. Não há nenhum ministério menos ou mais importante do que o outro. Todos fazem parte do corpo, onde a cabeça é Cristo. Amém? Então, se você, eu queria fazer parte de um ministério que não existe, bem-vindo. Você pode ser o fundador desse ministério aqui na nossa casa. Amém? Mas não deixa de fazer parte dessa obra que o Senhor tem aqui para nós aqui na terra, para que a gente venha a estar participando, se incluindo na história dele aqui na terra através da nossa habilidade, do nosso dom, através do nosso serviço. Amém?
Por favor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Todos acharam? Se nós formos analisar os 4 últimos sermões que Jesus ele nos deixou antes dele partir, a gente vai perceber que ele falou sobre algo muito importante. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de saber quais foram as últimas palavras do nosso mestre aqui na terra. Ele falou sobre perdas. E ele, por meio de parábolas, as 4 últimas parábolas que ele nos trouxe, ele fala da história de um homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma ovelha e foi ao encontro dessa 100ª ovelha e quando a encontrou, celebrou. Ele conta, por meio de parábolas, a história de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas. Perdeu uma moeda e quando encontrou, também celebrou. Ele conta a história de um homem que tinha 2 filhos, onde um deles pede a parte de sua herança, vai para o mundo, gasta tudo de forma irresponsável, cai em si, volta para o pai e o pai celebra a sua volta. E ele conta também a história de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro, onde ambos morrem, mas o homem rico, ele vai para o Hades. E o mendigo vai para o seio de Abraão. E ele, por meio dessa parábola, ele mostra um diálogo, onde esse homem rico, ele tenta se comunicar com Abraão e pede para que o mendigo, ele ao menos molhe as pontas dos seus dedos para que refresque a sua garganta. E Abraão fala para aquele homem que onde eles estão não pode mais haver nenhuma comunicação. E nem mesmo a mudança do destino eterno daquele homem. E eu creio que não é o acaso que faz com que o nosso mestre nos fale sobre as perdas. Sabe, as perdas elas são inerentes às nossas vidas. É certo que existem algumas perdas que nós não temos controle, que são inevitáveis ou que independem de nós. Mas existem muitas perdas que são frutos de nossas escolhas, de nossas atitudes erradas, são consequências do nosso livre e mau arbítrio. Mas eu queria, assim, eu acho que a questão das perdas, Felipe, está um pouquinho alto esse microfone? Não? Estou achando ele bem alto aqui. A gente, nesses últimos dias, né, esse tempo de pandemia, a gente tem vivido muitas perdas. Nós temos talvez perdido familiares, pessoas que nós amamos. Nós temos muitas vezes perdido casamentos. Nunca, assim, o índice de divórcios e de violência doméstica nunca foi tão alto como tem sido nesses últimos meses. Talvez só uma forma de revelar o desajuste familiar que nós temos na nossa sociedade. Sabe, então nós temos vivido no meio dessa pandemia muitas perdas. Talvez a perda do emprego, talvez a perda do seu trabalho, né? A perda de um relacionamento, a perda de um casamento, eu não sei se você se encontra nessa circunstância de perda. Mas eu sei que tem sido algo muito frequente nesses últimos dias. Mas sabe, eu queria nessa noite me deter a uma dessas histórias que eu citei para vocês agora há pouco. Eu queria me deter à história de uma mulher que não teve o seu nome revelado na Bíblia, mas que ficou conhecida como a mulher da dracma perdida. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 8 ao 10. São só 3 versos que eu queria ler com vocês. Todos acharam? A partir do verso 8.
diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu queria já, para contextualizar esse texto, dizer para vocês o significado dessa palavra dracma. Né? Algumas versões falam moeda, outras falam dracma. Dracma consistia em uma moeda grega que equivalia a um dia de trabalho. Para aquela mulher, certamente, aquela dracma, aquela moeda era valiosa. Porque quando a gente perde algo que não tem valor, a gente não vai nem procurar, não é verdade? Mas aquela mulher, ela procurou aquela moeda. Então, a gente pressupõe que era algo valioso para ela. Aí eu queria perguntar já a você, nessa noite, o que é valioso para você aqui na Terra? Quais são as riquezas da sua vida? Queria que você pensasse agora. Para você, o que é valioso? E eu queria fazer outra pergunta. O que você faz quando você perde algo valioso? Qual é a sua reação? A gente sabe que diante das perdas na vida, nós podemos ter muitas reações. Nós podemos ficar paralisadas naquele lugar de perda. Nós podemos ficar revoltadas, transferindo a culpa para o Senhor. Nós podemos ficar frustradas e profundamente tristes. E eu queria te perguntar nessa noite, o que é que você faz quando você perde algo que era muito valioso para você? Será que você tem ficado paralisado ou você tem feito algo? Sabe, essa mulher que nós acabamos de ler a história dela, ela nos traz algumas lições preciosas. Porque ela, ao perder algo valioso, ela traçou um plano para encontrar. Certamente o Senhor não quer que nós fiquemos paralisados. Certamente o Senhor, através dessa parábola, queria nos ensinar que nós devemos ter atitudes, traçar um plano, um planejamento para que a gente encontre coisas que nós perdemos e que são valiosas. E quando a gente lê a história dessa mulher, a gente percebe que ela fez algo inicialmente muito interessante. Ela acendeu a luz. A palavra fala que ela acendeu uma candeia. Vocês sabem o que é uma candeia? Vocês sabem? Uma candeia, fui ver o significado. Significa um pequeno aparelho de iluminação. Uma lâmpada formada por um recipiente, uma luz, com um bico pelo qual passa a extremidade de um pavio que enche com óleo para queimar. E sabe, essa palavra óleo, essa palavra luz, esse óleo que faz queimar e que traz a luz, na Bíblia, muitas vezes ela simboliza o Espírito Santo. E se associa à cura. Nós vemos em várias passagens da Bíblia. Então, em Marcos, lá no capítulo 6, verso 13, diz assim: os discípulos ungem e curam os doentes. Em Lucas 7,46, Maria unge os pés de Jesus como um ato de adoração. Em Tiago 5,14, os anciãos da igreja ungem os doentes com óleo para a cura. Em Hebreus 1:8-9 diz: Deus diz a Cristo enquanto Ele retorna triunfalmente para o céu: teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Deus unge Jesus com o óleo da alegria. E é interessante a gente perceber aqui um detalhe bem importante, que essa mulher, ela perde algo valioso, ela perde essa dracma dentro da sua própria casa. Aí a gente às vezes acha que a gente só perde coisas assim preciosas quando a gente está no mundo, não é verdade? Quando a gente está no pecado, em desobediência. Mas essa mulher, ela traz uma história onde ela perde dentro da sua própria casa. Talvez estejamos perdendo muitas coisas importantes na nossa casa.
Talvez você esteja perdendo um tempo de qualidade com seu filho. Talvez você esteja perdendo como mulher a submissão, o respeito ao seu marido. Talvez você esteja perdendo na sua casa o amor à sua esposa. Sabe, talvez você esteja perdendo muitas coisas preciosas, valiosas na sua casa. Talvez você esteja perdendo coisas valiosas na sua igreja. Talvez você esteja perdendo amizades, tenha perdido amizade por fofoca, por mentiras, ou por falta de perdão. Ou talvez você esteja perdendo coisas no seu interior. Talvez você tenha perdido a esperança diante de um filho que se afastou dos caminhos do Senhor, que usa drogas. Talvez você tenha perdido a fé diante de uma enfermidade com um prognóstico ruim. Talvez você tenha perdido a alegria de viver, você esteja apenas sobrevivendo. Talvez você tenha perdido a sua autoestima por se comparar tanto ao outro e por acreditar tanto nas mentiras de Satanás acerca de você. Sabe, eu queria abrir aqui um parêntese sobre essa questão da comparação. O diabo, ele tem usado muito a comparação como instrumento de destruição. Queridos, não se comparem a ninguém. Não se compare ao irmão do seu lado, não se compare. Cada um é precioso para o Senhor. O que Deus tem para cada um, a porção é de cada um, não é igual para todos, sabe? Eu não posso me comparar com meu marido pregando. É impossível eu me comparar, somos totalmente diferentes. Sabe, ele tem uma personalidade completamente diferente da minha, eu não posso me comparar. Sabe, quando eu me comparo com o outro, quando eu fico comparando meu marido com o marido da outra, quando eu comparo os meus filhos com os filhos dos outros, quando eu comparo o meu trabalho com o trabalho do outro, eu deixo de viver o que Deus me deu, eu deixo de usufruir o que Deus me deu. Sabe, eu deixo de viver a beleza de quem eu sou para querer viver a beleza do que o outro é. Então não se compare com ninguém. Sabe, não se compare, você é único. O que Deus te deu é único. A sua porção é única, é diferente da do outro. Amém? Talvez você tenha perdido coisas muito importantes dentro de você, como até a própria vontade de viver. Como eu falei, talvez você esteja vivendo, sabe, no automático, sem perceber nem quanto você não tem vivido a vida abundante que Deus quer que você viva. E sabe o que é bem ruim? É a gente perceber que muitas vezes nós vamos vivendo dessa forma, perdendo coisas na nossa casa, na nossa igreja, no nosso interior. E a gente vai fingindo que nada vai acontecendo. Que está tudo bem. Para que a gente não se pareça fraco, não se pareça inferior a ninguém, né? Porque afinal de contas, as vidas das pessoas são muito perfeitas, né? A gente vive numa sociedade completamente midiática. As redes sociais têm cada vez mostrado vidas perfeitas. Pessoas que no Instagram elas se mostram perfeitas, extremamente felizes, mas que por trás são profundamente tristes. Às vezes até tentam contra suas próprias vidas. Então, a gente tem, infelizmente, caminhado e tem tentado muitas vezes disfarçar essas perdas que nós temos ao longo do nosso caminho. Às vezes você está aqui na igreja, você sai do ministério, você não vem à igreja, ou vem às vezes, vem de vez em quando, mas aí um irmão, um amigo seu, ou um líder seu, chega para você e fala: irmão, eu estou sentindo tua falta, como é que você está? Ah, está tudo bem. Está tudo bem, estou muito bem, obrigada. Sabe, às vezes você rejeita a ajuda que o Senhor te oferece através do teu líder, através do teu amigo. E eu não estou falando que você tem que ser um poço de lamentações, né? Eu não estou falando dos extremos. Você não tem que, qualquer pessoa que você encontra, você derramar o seu coração. Seu coração, ele é muito precioso. Do interior do seu coração procedem as fontes de vida. Você não pode estar derramando o seu coração para qualquer um. Sabe, Deus coloca pessoas específicas para você derramar o seu coração, para você partilhar o seu coração. Mas também não pode fingir que nada acontece quando acontece. Você está entendendo o que eu estou falando? Lá no livro de Tiago,
no último capítulo, Tiago, capítulo 5, verso 16, diz um texto que eu amo, 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 amo. E como nós temos vivido aqui na nossa casa, essa palavra, e como tem sido precioso ver o cumprimento dessa palavra. Diz assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Essa palavra fala que quando nós confessamos, nós somos curados. Então, escolha realmente, tenha a percepção que vem do Espírito sobre com quem você pode partilhar o seu coração, derramar o seu coração e poder confessar coisas que vão trazer cura para a sua vida. Creio que o Senhor, Ele tem esse desejo, de que você viva essa palavra. E aí a gente vai vivendo, inserido nesse contexto de uma falsa perfeição, enquanto que o nosso interior fica uma bagunça, né? Como numa casa. Quantos aqui tem aquele quarto da bagunça? Lá em casa tem um quarto da bagunça. Vou confessar. Então, a gente muitas vezes tem aquela casa que tem vários cômodos bem arrumados, né? E às vezes tem aquele quarto que é um pouco mais bagunçado, que a gente coloca lá algumas coisas. E eu às vezes associo muito o nosso interior como uma casa que tem muitos cômodos organizados, mas que tem aquele cômodo que está completamente em desordem. E aí chega a visita e você só quer mostrar, óbvio, os cômodos que estão bem organizados, né? Você não quer mostrar o cômodo que está bagunçado. E aí você diz assim, amanhã eu ajeito essa bagunça aqui. E ela vai aumentando aquele cômodo lá no seu interior, que tem aquela bagunça, né? Que tem aquelas coisas bem desarrumadas, em desordem. E aí fica difícil de você entrar, porque começa a ter tanta bagunça, que você não fica querendo nem chegar perto. E aí você continua mantendo no seu interior aquele cômodo com muita bagunça, com muita sujeira. E imagine se você vai querer entrar para procurar o que você perdeu ali. Vai ser muita bagunça, né? Mas aquela mulher, a mulher da dracma perdida, ela entendeu que ela não podia achar aquela moeda, aquela dracma sozinha. Ela não podia sozinha no meio daquela escuridão, no meio daquela sujeira, né, naquela bagunça. Ela não tinha olhos físicos que poderiam realizar tal proeza. Ela compreendeu que ela precisava da luz. Que o óleo que existia dentro da sua candeia precisava queimar, para que a luz viesse e iluminasse o ambiente escuro onde ela se encontrava. Assim devemos fazer nós também. Devemos acender a luz do Espírito Santo que habita em nós. Sabe, quando nós nos arrependemos, cremos no Evangelho, confessamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E nós muitas vezes, tendo o Espírito Santo no nosso interior, nós nem lembramos que Ele existe. Sabe? E Ele quer que você, sabe, coloque um óleo que venha queimar o fogo dele em você. Sabe, Ele quer manifestar o poder dele através de você, mas você às vezes nem percebe que Ele caminha com você. Sabe, você às vezes nem lembra da palavra que diz que maior é o que está em você, que é o Espírito Santo, do que aquilo que há no mundo, que habita no mundo. Devemos acender a luz do Espírito Santo em nosso interior. Clamar para que Ele venha e revele a escuridão que há e a sujeira que há no nosso interior. Não para que Ele venha saber o que existe, porque o Senhor Ele já sabe o que há no meu coração e já sabe o que há no seu coração, no nosso interior. É para que nós tenhamos a luz que vem dEle e possamos enxergar a sujeira que há no nosso interior. Pois se a gente não tiver a consciência do que existe de sujo em nós, como é que a gente vai se desfazer dessa sujeira? Como é que a gente vai vencer essa sujeira? Se você não tem a consciência de que você é uma pessoa invejosa, como é que você vai combater o pecado da inveja? Se você não tem a consciência de que você é uma pessoa amargurada, rancorosa, sabe, que não libera perdão, como é que você vai combater tais coisas? Eu creio que é chegado o momento
de você deixar a luz do Espírito Santo, de você reconhecer que você precisa do Senhor, que você precisa da luz do Espírito Santo, iluminando e dissipando as trevas que há no seu interior, no seu e no meu interior. É chegado o tempo em que o Espírito Santo, ele quer revelar a sujeira do meu coração e do seu, de você aceitar que os pecados que você guarda e que não tem coragem de admitir, eles existem. De você aceitar que não perdoou aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te rejeitou. Lembre-se, o que você vence no seu interior, você vence do lado de fora. E o inverso também é verdade. Quando você não vence do lado de dentro, você não vence do lado de fora. A outra coisa que essa mulher fez nesse plano de achar o que havia se perdido foi de varrer diligentemente. Sabe o que significa essa palavra diligentemente? Significa de modo diligente, em que há zelo, cuidado, que age prontamente, que expressa rapidez, prontidão, empreender esforços. Eu tenho certeza que aquela mulher, no meio da escuridão, acendendo a sua candeia e varrendo diligentemente, varrendo com atenção, certamente teve, talvez, né, eu imagino que tenha tido algum momento onde ela se cansou, onde ela achou, não consigo achar aqui essa moeda. Mas ela precisou empreender esforços. Ela precisou enfrentar e aceitar o processo de procura. E aí eu queria pensar com vocês sobre a importância de nós vivermos os processos. Existem coisas que nós achamos que é rápido. Existem coisas que demoram um pouco mais. E nós precisamos aprender a permanecer no meio dos processos. Você me entende? Precisamos permanecer quando parece impossível achar o amor que se perdeu. Precisamos permanecer quando a gente precisa encontrar o perdão que eu preciso liberar. É preciso que nós permaneçamos nesse processo de procura e de encontro, para só depois a gente vir a celebrar. O livro de Tiago, lá no capítulo 1, versos 2 e 4, diz assim, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sabe o que essa palavra me fala? Que a fé, no meio do processo, produz perseverança. E que essa minha perseverança, para permanecer, vai trazer maturidade e integridade para mim. Sabe, vai valer a pena a gente permanecer. Permanecer com o Senhor, com aquele que nos dará estratégias, que nos dará força, que nos encorajará, que nos impulsionará para continuarmos nesse processo. E essa mulher usou uma vassoura. Fiquei pensando numa vassoura, o que é que uma vassoura faz, né? As cerdas da vassoura, elas vão aonde a pessoa não consegue ir, né? Vai lá naquele cantinho ali debaixo da mesa, vai em lugares mais difíceis. E às vezes Deus coloca instrumentos no teu caminho para te ajudar nesses processos de cura, de transformação, de restauração, de restituição. Às vezes Deus coloca o teu pastor, coloca o teu líder, coloca um irmão teu, para ser um instrumento nesse processo. Talvez você não consiga ir sozinho, nesses caminhos onde você vai encontrar o que foi perdido no meio do percurso da sua vida. Mas aquela mulher, porque chamou o Espírito Santo, e o Espírito Santo estava com ela, não a deixou desistir. E a ensinou, e a encorajou, e a consolou.
o Espírito Santo que habita no meu interior e no seu interior está pronto para nos ajudar nesses processos de restituição na nossa vida. Você crê nisso? Aquela mulher, quando acendeu a candeia, varreu diligentemente com a vassoura, ela encontrou a sua dracma, ela encontrou a sua moeda perdida. E ela fez algo bem interessante que a gente lê no final do texto. Ela celebrou, ela reuniu as amigas, as vizinhas, e ela se alegrou, e ela falou: "Oh, encontrei a dracma, algo que era valioso para mim, que havia se perdido." Sabe, eu queria falar para você da importância que é você caminhar com pessoas que celebrem com você. É muito fácil a gente encontrar pessoas que se entristecem com a nossa tristeza. Mas é muito difícil a gente encontrar pessoas que se alegram com a nossa alegria. Não é verdade? Eu quero te encorajar, sabe, a buscar amigos que vão celebrar contigo as tuas alegrias. Mas que também você se alegra, que você celebra também quando esses teus amigos encontram coisas perdidas. 1 Coríntios 15:33 diz: "Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes." A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado com os amigos, né, que nós decidimos ter. Porque talvez sejam amigos que não sejam verdadeiramente amigos para celebrar contigo. Eclesiastes 4:9-10 diz assim, ó: "É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se." Então, certamente, é muito bom termos um amigo. Se alegre com a vitória, com a conquista do seu amigo. Caminhe com amigos que celebram com você. E celebre com eles, se alegre com a alegria deles. Se alegre com a alegria do outro. Amém? Será que você está disposto a também traçar um plano? Eu não sei o que você perdeu nos últimos tempos. Talvez você viva como se nada tivesse sido perdido. Sabe, talvez você tenha perdido o amor, a admiração, eu não sei. Talvez você tenha perdido a esperança, talvez você tenha tido um relacionamento abusivo, um relacionamento onde a pessoa foi infiel a você e você perdeu a esperança de ter um relacionamento com amor, com respeito, com fidelidade. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei quais foram as perdas da sua vida, eu não sei se você guarda a lembrança ou a dor ainda de ter perdido essas coisas. Mas eu sei que nós temos um Deus que é capaz de nos ajudar a encontrar essas coisas que foram perdidas ao longo do caminho. Será que você está disposto a traçar um plano, assim como essa mulher fez, a traçar um plano para recuperar o que foi perdido? Sabe, o que a vida, o que as tuas escolhas talvez erradas, o que o inimigo da nossa alma, ou até mesmo nós mesmas, nos fizeram perder. Será que você está disposta a viver esse processo de procura? Esse processo onde você diz: eu não aguento mais. Senhor, de orar por aquele meu inimigo, mas parece que nada muda, o sentimento nada muda. Senhor, não canso de esperar que esse sentimento se modifique, que esse cenário na minha casa se modifique, que meu marido te conheça, que meu filho te reencontre, sabe? Talvez você ainda esteja vivendo esse processo de procura e você esteja talvez cansado. Sabe, mas a palavra hoje do Senhor para nós é permanecer. Sabe, é permanecer diante das más circunstâncias. É permanecer quando tudo diz que não. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus que traz a luz, que mostra a sujeira e que nos ajuda a limpar o nosso interior, que nos ajuda a colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem. Será que você está disposto a sair desse lugar de perda, esse lugar de paralisia,
Esse lugar onde você talvez tenha se conformado com as perdas. Sabe, muitas vezes nós vamos perdendo as coisas. E a gente vai achando que é normal. Então, às vezes, a gente perde a alegria. A gente era alguém muito alegre. E a gente perde a alegria devido a tantos problemas na vida. E a gente acaba se acostumando com a tristeza. E a gente, às vezes, até acredita que nasceu para ser triste. Hoje o Senhor vem te dizer, vem nos dizer, que você não nasceu para perder. Que o que Ele colocou nas suas mãos, Ele quer que você reencontre, que foi perdido. Sabe o que é interessante nessas parábolas que nós falamos, que nós citamos no início? Quando a gente olha para a sequência das últimas parábolas de Jesus, nós percebemos que o nosso mestre, ele estava tentando nos alertar quanto ao valor das perdas. Eu não sei se você percebe, mas a 100ª ovelha, ela representava 1% das 100. E ainda assim, aquela ovelha era muito importante. O seu dono foi buscá-la e celebrou o encontro. Sabe, a mulher da dracma perdida, ela tinha 10 moedas. E quando ela perde uma moeda, isso significa 10%. Ela encontra e comemora com as amigas e com a vizinha. E com as vizinhas. A parábola do filho pródigo, quando um dos 2 filhos pede a parte e se perde, esse valor, essa metade, representa 50%. Mas o filho foi recebido com festa quando ele voltou. Porém, o homem rico e o mendigo representaram uma história que trouxe uma perda de 100%. E infelizmente a gente vê que no final não houve um encontro, não houve um momento de festejar, de celebrar. Sabe, não negligencie as pequenas perdas da sua vida. Não negligencie aquilo que você foi perdendo e que você foi achando que era natural perder. Porque as perdas vão se acumulando e elas podem se tornar perdas irreversíveis, onde não mais haverá festa. Hoje, decida não mais avançar, como se nada tivesse acontecido. Como se você não tivesse perdido nada lá atrás. Ou como você não tivesse nada para encontrar hoje. Não aceite caminhar achando que as perdas são normais ou permanentes. Algumas coisas que você perdeu, o Senhor realmente queria que você perdesse. Mas outras, Ele quer que você encontre. Talvez, como eu falei, alguma circunstância tenha feito você perder a alegria. E você tenha se conformado em viver triste. Mas o Senhor hoje diz, não se conforme com a perda, com esse tipo de perda. Não se conforme em perder coisas que eu te dei, que eu coloquei nas tuas mãos. Quando eu te dei o meu Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo que você tinha, o domínio próprio, a mansidão, a fé, o amor, a esperança que você perdeu. Não se conforme em perdê-las. Quantos aqui estão dispostos a encontrar o que foi perdido com a ajuda do Senhor? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Pode fechar seus olhos, para que nada tire a sua atenção. Fecha teus olhos agora. Hoje o Espírito Santo, o Pai, está aqui. A sua palavra garante isso. E Ele quer dizer a você nessa noite, filho, filha, eu quero queimar o óleo que há no teu coração. Eu quero ser a tua luz em meio à escuridão que você está vivendo. Eu não quero mais que você fique tropeçando no escuro do teu interior. Eu estou à porta e eu desejo que você abra a porta do seu coração. Que você me deixe entrar e não apenas te visitar de vez em quando. Ou não só entrar nos cômodos arrumados. Eu quero entrar onde está desarrumado. Eu quero entrar onde há desordem. Porque eu sou o Deus da ordem.
Mas eu quero morar definitivamente em você. Eu quero entrar no seu coração e habitar permanentemente em você. Eu quero colocar a ordem no seu interior. Te ajudar a encontrar o que eu coloquei nas tuas mãos, mas que você perdeu ao longo do caminho, por atitudes, por decisões erradas. Eu quero te ajudar, filho. Eu quero te ajudar, filha, a reencontrar os valores, os princípios, as coisas valiosas que você perdeu no meio do caminho. Eu quero te ajudar a reencontrar a paixão, o amor pelo meu nome, o prazer em vir para a minha casa, em me servir. Eu quero te ajudar a reencontrar a alegria da salvação, a alegria de estar na minha presença, de perceber que a minha graça é suficiente para a sua vida. Eu quero que você reencontre os seus sonhos, os sonhos que eu tenho para você, os sonhos que eu já te revelei que você esqueceu, os planos que eu tracei para você. Lembra? Eu te prometi vida abundante, filho. Um futuro de paz e de esperança. Eu sonhei com o seu lar. Eu sonhei com a sua profissão, com o que você iria fazer na minha casa. Eu escrevi cada um dos teus dias. Eu te vi quando você ainda nem era formado. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Eu te escolhi, eu te chamei. E eu tenho uma vida mais que vencedora para você. E mesmo que pareça que eu esteja em silêncio, eu estou trabalhando em teu favor. Amém. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. O Senhor está com os ouvidos atentos às nossas orações, à nossa adoração, o louvor que nós damos a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está cravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, nosso teu amor, nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está cravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor.
antes por mim e os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais e saber ainda és o mesmo Deus. Ah, Senhor, nós queremos derramar o nosso coração a Ti. Sabemos que Tu não és um homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Sabemos que Tu tens um plano de paz, um futuro de paz e de esperança para cada um de nós. Ah, Senhor, nos ajuda a limpar o nosso coração. Nos ajuda a purificar o nosso coração, a limpar as nossas mãos. Sim, Senhor. Nos ajuda a traçar um plano, Deus, para resgatar tudo que nós, com as nossas próprias mãos, perdemos, que é valioso. Ah, Senhor, nós queremos voltar a sorrir, nós queremos voltar a se alegrar, nós queremos voltar a ter amor por Teu nome, por Tua casa. Ah, Senhor, nós queremos voltar a Te amar, a ter uma paixão, Senhor, por estar na Tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo. Vem com a Tua luz sobre o nosso interior. Revela para nós o que está sujo, para que nós venhamos, ó Deus, com os instrumentos que Tu colocas nas nossas mãos, limpar o nosso interior, limpar a nossa casa, para que o Senhor venha e coloque em ordem, Deus, o nosso interior. Nós não queremos caminhar fingindo que nada está acontecendo, ou que não existe sujeira em nós, bagunça, desordem em nós. Ah, Senhor, nós queremos ser transparentes contigo. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, coloca a Tua luz sobre o nosso coração. E nos ajuda a varrer essa sujeira que há no nosso coração. E assim reencontrar as dracmas de nossas vidas que nós perdemos. Nós não queremos subestimar as perdas. Nós não queremos nos conformar com elas. Nós não queremos continuar caminhando achando que é normal perder os frutos do Teu Espírito Santo. Não. O Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós não queremos caminhar dessa forma, Deus, fingindo que está tudo bem. Queremos ser filhos e filhas, Deus, que abrem o coração e que mostram para Ti o que precisa ser organizado, limpo. E que assim nós possamos ter esse coração, Deus, que agrada o Teu, sensível à Tua voz, Pai, obediente a Ti, que permanece. Ah, Senhor, que permanece. Quando não temos vontade, mas que permanece. Que permanece diante das circunstâncias adversas. Que permanece diante de diagnósticos, Pai, improváveis e de maus prognósticos. Sim, Senhor. Queremos ter um coração que permanece diante de Ti. Mesmo que esteja, Senhor Deus, ainda sujo. Porque sabemos que no final o Senhor irá limpar. E o Senhor irá celebrar conosco quando nós encontrarmos a dracma no nosso coração. Nós Te agradecemos, porque nós Te temos. Um Pai que se importa com cada um de nós, que nos chamou nessa noite para dizer: filha, filho, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero trazer luz para ti, para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento, para o teu trabalho. Sabe, eu quero te ajudar a organizar a tua vida, a pôr ordem na tua casa. Obrigada, Senhor, porque Tu és esse Pai para nós. Esse Pai que nos mostra, Pai, feridas que não foram saradas, não para que elas venham simplesmente doer, mas que nós venhamos a ter a consciência e assim expor para que Tu venha com o Teu óleo, Teu bálsamo de Gileade, o Teu óleo de cura, e nós sejamos sarados e curados diante de Ti. Obrigada, Senhor, porque Tu és esse Pai. Ó Deus, esse Pai que não nos deixa como somos, como estamos,
mas esse Pai que sabe que podemos ser cada vez melhores contigo. Obrigada, Senhor, obrigada, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Amém. Quando Deus nos tudo abençoe. diz que